Olá, boa noite. Como nós anunciamos, nós estamos recebendo o senador da República, Irajá Abreu. Hoje tem 43 anos de idade. Boa noite, senador. Boa noite, obrigado pelo convite. O senador, o senhor foi eleito deputado federal mais jovem do Tocantins em 2010, aos 27 anos de idade. Isso. Como foi essa experiência dessa primeira eleição? Olha, foi uma experiência incrível. Eu lembro quando eu cheguei na Câmara, com 27 anos, uma das primeiras pessoas que eu me deparei foi com o Ronaldo Caiado, então deputado federal, hoje pré-candidato à presidência da República. E ele foi um grande amigo que meu pai teve em vida e, por consequência, se tornou amigo também da minha mãe, da senadora Cátia, meu amigo. E eu cheguei, ele estava no plenário da Câmara, sentado numa daquelas cadeiras. E eu cheguei nele. Eu sempre me dirigi a ele como doutor Caiado. Né? Eu também. Doutor Caiado, me dá uma dica aqui, quando eu cheguei lá, né, a primeira vez. Ele se levantou, ele altão, né? Chegou, ó, eu vou te dar uma sugestão que eu daria pro seu pai se ele estivesse vivo. Aí eu falei, pois não, doutor Caiado, eu olhei assim pra ele de lado, assim, ele alto, né? Ele falou assim, ó, aqui na Câmara, você tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu olhei de novo, eu não entendi nada com nada, para ser sincero. Não, me explica melhor. Ele falou assim, ó, aqui você pode discordar dos seus colegas no campo das ideias, dos projetos, das convicções, mas você nunca pode divergir e ofender os seus colegas no campo pessoal, a família, a mulher, os filhos. Né? Então, se você quiser fazer pontes, você discorda só na pessoa jurídica. Agora, se você quiser fazer muro, aí você discorda na física. Muito legal. Eu nunca esqueci desse Um bom ensinamento exemplo, do Caiado. né? Além desse ensinamento do Caiado, já que nós começamos falando justamente de Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República, na minha opinião, sem chance alguma, na minha opinião, isso o tempo vai dizer daqui a uns tempos, na eleição, é um grande médico, um grande empresário, é um cara que a gente reconhece ele com muitos valores, mas o que o senhor tem de parecido, ou de ideais parecido com Ronaldo Caiado? Seriedade. Eu acho que é uma característica, infelizmente, que está fora de moda na política, mas jamais deveria estar. Né? A gente ter pessoas com espírito público na política, né? Que estão na política não é para se dar bem, não é para enriquecer, não é para roubar, mas para colaborar, para contribuir, para deixar um legado. E eu me inspiro, sim, no Caiado como um grande político que tem mais de 40 anos de vida pública. Não há absolutamente nada que desabone a sua conduta. Um político coerente, que é uma outra grande virtude do Caiado, e ele merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento, e ele é um grande exemplo, um bom exemplo. Assim como eu também enxergo essas mesmas características na senadora Cátia, minha mãe, no Laurez Moreira, que também é um político exemplar, na minha modesta opinião, né, que tem mais de 40 anos de vida pública. E não tem nada realmente. Não tem absolutamente nada que possa manchar a sua reputação. Muito pelo contrário, só tem qualidades. Só o que abone, né? Exato. Deixa eu perguntar para o senhor, mas quando o senhor foi eleito a primeira vez, o senhor não tinha pretensões políticas? A partir de que momento o senhor começou a gostar de lidar com o povo, de estar trabalhando para o povo tocantinense? Olha, tem uma frase que resume bem o que você me perguntou. Diz que às vezes a gente encontra o destino na estrada que a gente nunca deveria ter pego. E a minha formação acadêmica, você me conhece, sabe, eu fui preparado para ser empresário. Né? Fiz administração de empresa, fiz comunicação, fiz depois um MBA em gestão empresarial. Agora, mais recentemente, eu fiz um mestrado e um doutorado em gestão pública, e já na vida pública, né, que eu procurei me especializar e me aperfeiçoar. Mas, inicialmente, a minha formação de vida acadêmica era para seguir a iniciativa privada. Sim. E aí quis o destino, né, por uma grande ironia, uma substituição de um candidato que desistiu de uma candidatura na véspera da convenção partidária, que o ex-governador, saudoso governador Siqueira Campos, que eu também tenho um profundo respeito por ele, uma admiração, sugeriu na época, né, a então senadora Cátia, que eu pudesse ser candidato em substituição a esse outro candidato. E na época o meu irmão, Iratã, é quem já aspirava a ser político, né, na família. Eu não tinha essa aspiração, com toda a franqueza eu estou te dizendo isso. Muitas pessoas me conhecem, sabem disso. E ele não estava afiliado, né, a nenhum partido. Você tinha que estar afiliado 6 meses antes da eleição. E, coincidentemente, eu estava afiliado. Então, eu acabei aceitando o desafio, né, me tornei candidato. Desafio. Exato. Em
2 meses fiz uma campanha, né, em todo o estado e Tocantins me honrou a confiança do mandato como deputado federal. Fui o deputado mais novo da história do Tocantins, até hoje, pelo menos. E Dona Cátia Abreu, a importância dessa mulher não só como mãe, mas como a sua madrinha política. Sem Porque dúvida, além de um mãe, grande exemplo. um grande exemplo, a Cátia. Te honra isso? Muito. Essa história com a sua mãe. A senadora Cátia tem mais de 30 anos, né, de vida pública, foi deputada federal. A maior votação da história do Tocantins é da senadora Cátia até hoje, em 2002, né, ela teve quase 80 mil votos, ninguém superou essa marca. Depois senadora da República, 2 mandatos consecutivos, presidente da maior confederação do Brasil, a CNA, ministra de Estado, né, Sim. foi a única tocantinense que chegou a essa posição tão importante da República. E, enfim, todas as outras experiências que ela acumulou ao longo da vida e da trajetória de vida, da trajetória política dela. Então, por essas e outras razões, sem contar o lado pessoal, Sim, né? Como sim. eu estou falando aqui como político, Como a mulher política. como uma mulher política. Então, por todas essas razões, Coragem, a raça, a coragem, determinação, determinação, daquela obstinação, mulher. uma pessoa Sim. extremamente resiliente. Então, isso é um grande exemplo, não só para mim como filho, mas para todos Sim. que enxergam a política, como a gente falou aqui do exemplo do Caiado, com seriedade. Ela encarou a política Com do seriedade. Tocantins e do país com extrema responsabilidade e seriedade. Isso me orgulha e me inspira muito. E depois o senhor, sozinho, vamos dizer assim, o senhor já de posse do seu mandato, o senhor foi construindo um trabalho e hoje o senhor é senador da República e foi eleito em 2018 o senador mais jovem do Brasil. É O verdade. peso dessa responsabilidade, eu imagino que é grande, É enorme. não é? E aí, como é que o senhor se postou como senador da República mais jovem, como um homem que já vinha de uma experiência do Congresso Nacional, o senhor já estava mais preparado, mais... Sem dúvida. Eu aprendo todos os dias. Com muita humildade, eu aprendo muito todos os dias. E assim tem sido durante toda a minha carreira política, né? Já são quase 15 anos. Eu fui reeleito em 2014, uma votação muito expressiva, já como deputado federal, com apoio Sim, é verdade, o senhor expressivo foi. de prefeitos, coisa que eu não tive em 2010, né? O apoio de nenhum prefeito. Em 2014 eu já tinha um apoio de quase 30. Depois veio o desafio do Senado, onde ninguém acreditava, né, que pudesse, né, tanto a senadora Cátia já no Senado e eu pudesse chegar ao mesmo posto, né, como senador, em outra eleição diferente dela. E isso foi possível e eu acredito muito isso ao trabalho que foi realizado. Eu acredito na força do trabalho, que a gente colhe o que planta. Tudo na vida é assim. E na Verdade. política não é diferente. E é com muita responsabilidade que eu exerço esse cargo no Tocantins, já completando agora 8 anos. O senhor está com uma agenda aqui no norte do estado, uma agenda bem corrida de visitação, entrega de maquinários, tratores, essas coisas, aqui na região norte do estado. Sim, Certo. nós estivemos em Xambioá hoje e amanhã estaremos em Nova Olinda. E tem outros municípios que o senhor tem visitado ultimamente? Todas as semanas a gente tem feito entregas, levado os nossos projetos, que nós temos alguns projetos que são inovadores, a gente pode até falar sobre eles. E eu estou muito animado, muito confiante na recepção do público, né, do cidadão, né, do eleitor, e do volume de entregas que a gente conseguiu, né, fazer obras em todos os 139 municípios do estado do Tocantins. É uma marca importante no meu mandato. Eu fui o primeiro parlamentar do estado a ter obras em todos os 139 municípios do estado. Então é sempre gratificante você chegar no município de cabeça erguida e ter um trabalho fruto do seu esforço. Claro que o mandato que o Tocantins me confiou, mas fruto desse mandato que Deus e o povo me conferiu. Mas o senhor está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o senhor está passando nos municípios, entregando obras, entregando maquinários, fruto desse mandato, desse trabalho todo, o senhor também está passando um relatório para cada município do trabalho que o senhor desenvolveu em benefício desse mesmo povo, nesse mandato que está finalizando. Sim, uma prestação de Uma contas. prestação de contas. Perfeito. Né? Então o senhor está fazendo esses dois serviços. Mas nós estamos num ano pré-eleitoral. E o senhor é pré-candidato ao Senado da República. Então, qual é a avaliação do senhor nesse momento, não só do seu mandato, mas também da sua expectativa do amanhã?
Olha, eu não acredito em campanha de 3 meses, ou que seja 6 meses, ou que seja um ano. Eu acredito numa campanha que você faz durante todo o mandato. Essa é a grande realidade. Ninguém consegue chegar numa eleição, numa convenção em julho, onde você tem os nomes homologados, e vai achar que em agosto, em setembro, em 2 meses, vai ganhar uma eleição para o Senado, ou que vai ganhar a eleição para deputado. Isso não existe. É o fruto, Ou para governo. Ou para governo. É o fruto de um trabalho que se realiza ao longo de muito tempo, de anos. No caso do Senado, são 8 anos o mandato. Sim. Então, a eleição é cada ano. É claro que agora, no ano da eleição, a gente faz sim uma prestação de contas. Durante esses 8 anos, conseguimos realizar esses e esses projetos, entregar essas e essas obras, fazer essas ou aquelas ações. Isso é natural. Sim, né? sim. Isso aí Eu acho que chega uma obrigação. É uma obrigação. Realmente. Exatamente. A gente prestar contas ao eleitor do que a gente está fazendo. Sim. Porque, infelizmente, ninguém é obrigado a saber o que o senador, o que o deputado fez naquele ano ou nos anos anteriores. Então, eu acho que nós mesmos da imprensa, a gente comete a falha de não acompanhar, às vezes, durante o mandato de todos, como a gente ia, e está passando para o público, para o povo, essas informações. Eu acho que isso se afunila muito o ano eleitoral. Eu acho que é uma falha geral, uma falha da comunicação, da imprensa, uma falha até dos próprios gabinetes assessores. Eu acho que é uma falha geral, mas não é uma falha planejada. Acho que é uma falha natural mesmo. Vai esquentando as coisas, a gente vai querendo saber. Exato. O que o senador Irajá fez até agora. Perfeitamente. Né? Então, nós estamos nesse momento, eu sei que um programa não vai ser suficiente para explicitar todo o trabalho do senhor. Ainda bem. Né? Ainda bem, graças a Deus que teriam muitos programas para isso. Olha. Mas vamos lá. O que o senhor, que eu estou vendo aqui Araguaína, né? Estou vendo aqui que o senhor tem tudo bonitinho, realmente ele é bem organizadinho. Obrigado. Conta para nós. Eu tento ser organizado. Conta para nós o que é isso aí. Não, na verdade, a gente tem um cuidado de fazer em cada cidade um relatório, né, do que está sendo realizado pelo mandato. E Araguaína, para você ter um exemplo, isso aqui se aplica a todos os 139 municípios do estado, a gente tem esse mesmo relatório. Aqui vem demonstrando tudo que nós fizemos. Né? Para você ter uma noção, nós temos já 121 milhões investidos em Araguaína. E 90% desse valor nesses últimos 2 anos do prefeito Wagner. Nós temos o centro de convenções que foi entregue agora recentemente para a população, né? Um dos maiores centros de convenções da região norte do Brasil. Maravilhoso aquele centro. É maravilhoso, é uma referência, o cartão postal se tornou ali na beira da Via Lago. E altamente necessário, Araguaína é. Exato. Nós estamos agora na fase de licitação, um projeto de 23 milhões de reais, que é o sistema de vídeo monitoramento da cidade. Araguaína vai ser a primeira cidade da região norte do Brasil que vai ter toda a cidade com vídeo monitoramento. É a cidade inteligente. O Big Brother que vai ter aqui. Porque assim, você tem as ruas, você tem os lugares públicos, Segurança, evidentemente. Né? Avenidas, você tem as rodovias, você tem os hospitais, você tem as escolas. Então, esses lugares públicos precisam estar sendo vigiados pela Guarda Metropolitana, ou pela Polícia Militar, que seja, ou pela Polícia Civil. Então, essa infraestrutura de 23 milhões vai permitir aos órgãos de controle, aos órgãos de segurança do Estado e do município ficarem vigiando o que está acontecendo. Como Salvador já faz, como São Paulo já está fazendo, como Curitiba no Paraná já realiza. Então, Araguaína vai ser a primeira cidade inteligente da região norte do estado. Já está em que fase, eu disse? Licitação, está em fase licitatória. Perfeito. Nós já entregamos 5 caminhonetes para a nossa Guarda Metropolitana, são 2 milhões de reais. Nós entregamos o Centro Cultural da nossa cidade, que nós inauguramos também. Foi uma obra de mais ou menos 2 milhões de reais. E fizemos o maior programa de saúde pública do Tocantins, que é o programa conhecido por vocês como Araguaína Cura. Nós investimos nesse projeto 57 milhões de reais para a realização desse grande programa, que inclui uma série de ações. Entre essas ações, as cirurgias eletivas, que vêm sendo realizadas em toda a cidade. Nós atendemos mais de 6 mil araguainenses. O Houston, né? Houston. Me passou algumas informações. Se eu ter uma noção, eu não sabia desse programa. Exatamente. Sabe quanto que custou isso aqui? Ao longo de 2 anos, 57 milhões de reais. O que é maravilhoso, porque são cirurgias, são pessoas que ficavam aí
A Deus dará Esperando um ano, 2 anos, dia, fazer cirurgia de hérnia, de catarata, laqueadura, vesícula, vasectomia. Depois vai me passar tudo outros. direitinho, porque me interessou muito sobre esse programa, porque é um programa que mexe direto na vida das pessoas, né? A emenda vai direto para o cidadão. Exato. A emenda vai direto para o prestador, é isso de serviço? Nós temos mais quase 14 milhões que vai estar em fase de projeto para implantação de o sistema solar para a prefeitura, para ela ser autossuficiente no consumo de energia limpa. Isso vai economizar a Araguaína em torno de 8 milhões por ano, que a Araguaína paga de despesa mensal para energia elétrica. Então, esses 8 milhões vão ser reservados a investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, assim, é um volume de obras que, em parceria com o prefeito Wagner, que é um prefeito que é atuante, que eu confio, nós temos feito uma grande transformação no município de Araguaína. E assim a gente tem feito também nas outras grandes cidades, nas cidades pequenas, nas médias. Aqui na região norte do estado, que eu sempre, quando eu falo muito para a região norte do estado. Então é onde eu vou, é onde eu visito, são as cidades que eu converso com as pessoas, Perfeito. que eu recebo informações nas cidades. Então o senhor tem, além de Araguaína, como o senhor falou, um grande trabalho prestado aqui para a região norte. Perfeitamente. Para todas as cidades, do Bico, da região norte, a gente tem um trabalho O senhor reconhecido. está presente no 139 municípios. No 139, por incrível que pareça. Não dá para puxar só uma tardinha maior para nós aqui? Olha, se eu te disser que Araguaína está sendo um dos lugares que há mais investimentos do gabinete, Uma é a cidade de grande Araguaína. cidade, Né? E merecidamente, né? Isso é indiscutível. Agora, a gente tem feito também algumas ações inovadoras que eu, se você me permitir, Pois eu não, gostaria pode de falar. destacar. Nós estamos atuando em 5 frentes diferentes. Na saúde, nós implantamos em Araguaína o primeiro projeto chamado Saúde Já, que é uma policlínica que faz consultas, exames com especialistas, mais de 17 especialistas, ortopedistas, a pediatria, a ginecologia, a psiquiatria. Nós atendemos dentro desse projeto, que começou aqui. Araguaína foi piloto. Eu devo isso ao Wagner, que ninguém queria fazer essa aposta. O Wagner teve a coragem e aceitou esse desafio de a gente fazer Araguaína o piloto. E deu tão certo que nós levamos esse projeto Saúde Já para Araguatins, inaugurou a maternidade de Araguatins depois de 30 anos. As pessoas não nasciam em Araguatins, corriam aqui para Araguaína, corriam lá para Imperatriz, né, para que as mães em trabalho de parto pudessem dar à luz. Então nós restabelecemos a maternidade de Araguatins com esse mesmo projeto chamado Saúde Já. Vamos inaugurar esse mês agora Colinas, um centro ortopédico, que é um sonho também da população. Já abrimos lá em Paraíso do Tocantins o pronto-socorro, o pronto atendimento, perdão, que está atendendo mais de 5 mil pessoas por mês. Mais que o HGP, mais que o Hospital Geral de Paraíso, nós estamos atendendo esse pronto atendimento lá de Paraíso, que é também o projeto Saúde Já. Formoso, Araguaína, na região sul, também tem a policlínica. E vamos abrir agora, mês que vem, também Porto Nacional. Então, esse projeto, chamado Saúde Já, atende a mais de 100 mil pessoas em 2 anos. 100 mil tocantinenses foram atendidos. Atendimentos gratuitos de qualidade, como as pessoas são atendidas no hospital particular. Como as pessoas merecem. Porque é a parceria com o privado. São empresas privadas, credenciadas, que nós pagamos através dos recursos federais, e eles recebem por atendimento. Então, tudo isso absolutamente de forma transparente e mais barato do que custa no público hoje. Que isso é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam. Então, é possível conciliar, sim. Né? Você tem uma boa parceria privada em que o cidadão seja bem atendido, com qualidade. Então, esse projeto Saúde Já, que para mim está sendo assim, o xodó do mandato. Eu até às vezes penso assim, porque ter começado isso antes, né? Começou aqui em Araguaína com o Wagner. Segundo, nós estamos com um programa chamado Água no Campo Já, que é você fazer poços artesianos para os pequenos produtores, os assentados, agricultores familiares. Nós vamos fazer 800 poços esse semestre na região metropolitana, que é o piloto, que esse projeto é novo também. Aonde? 20 cidades ali no entorno de Palmas, que é a região metropolitana. E depois nós vamos expandir para as demais regiões, como tem aqui também já a região metropolitana de Araguaína, que foi recentemente criada na Assembleia Legislativa, que não existia. Agora é possível a gente trazer para cá também. Então lá vão ser atendidas 800 famílias de pequenos produtores, assentados, agricultores familiares, que não têm água para beber no período da estiagem. Que você sabe
que os nossos rios e córregos secam. Sim. Infelizmente, essa é a realidade do Sim, Tocantins. sim. Então esse projeto humaniza, porque a água é vida. Sim. Né? Então é um outro ponto que nós estamos atacando, que é na zona rural. O outro projeto, o terceiro projeto, já é para o esporte, que são as escolinhas de futebol. Nós fizemos 2.000 crianças em Palmas, agora lançamos recentemente, completamos 1.000 esse um ano, que foi o primeiro ano, também no caráter experimental em Palmas, nós começamos lá em Palmas, como começamos aqui em Araguaí no Saúde já, lá foi as escolinhas de futebol. Deu tão certo que agora vão ser 2.000 crianças e nós estamos trazendo 3.000 para o interior do Brasil, do Tocantins. Para 30 cidades, inclusive Araguaína, evidentemente, vai receber também essas escolinhas. Mas o que isso significa? É o maior projeto do Brasil de formação de categoria de base. Porque você programa que as crianças, fora do período escolar, eles possam ter um ofício nas escolinhas, Claro. para tirar eles das drogas, do crime organizado, da violência, Claro. ocupar a O esporte só cabeça pode ser bom. para formar a nossa geração futura do Tocantins. E por que não também revelar talentos? Porque dali vão despertar talentos Sim. que poderão jogar nos clubes brasileiros. Sim. Então a gente tem projetos na saúde, nós temos projetos para o campo, nós temos o projeto que é das escolinhas para o esporte, nós temos um belo projeto também que nós já testamos em Paraíso e agora nós vamos fazer em todo o estado, que é para as mulheres, que é consulta, exames oftalmológicos e óculos para 20.000 mulheres, que nós vamos atender no Tocantins esse ano. Um projeto belíssimo, chama Olhar Feminino, que deu super certo em Paraíso. Nós atendemos lá quase 2.000 mulheres e funciona extremamente bem. E, por fim, um projeto social que todos já conhecem, porque tem 15 anos, é o futebol solidário que nós realizamos, né, em Palmas, que é um jogo amistoso, comemorativo, que a gente recebe as doações de alimentos e distribui para mais de 70 entidades Que do também é Tocantins, muito inclusive legal. aqui em Araguaína também as entidades são contempladas. Então, nós temos aí, graças a Deus, e a confiança, né, do eleitor, Sim. muitos projetos que estão indo muito bem, crescendo e ampliando em todo o estado. Senadora, a PEC 14/2021, que Sou trata da... favorável, já inclusive declarei o meu posicionamento, a minha convicção, que é uma correção de uma injustiça histórica com os nossos agentes de saúde. Nós temos no Tocantins 7.000 agentes, no Brasil inteiro são mais de 370.000, e eles precisam ter a sua aposentadoria reconhecida. Né? É uma questão de justiça, né? Eles são assim, verdadeiros, é um verdadeiro exército que trabalha pela vida das pessoas, das famílias. Na pandemia, por exemplo, eles estiveram na linha de frente no combate à pandemia. Então essa PEC, na minha modesta visão, ela é um reconhecimento e um respeito a uma categoria extremamente valorosa que nós temos. E necessária. E necessária. O que a gente precisa fazer, isso depende evidentemente da minha articulação, é que a gente consiga o apoiamento necessário por parte do governo, né, que tem uma parte ainda do governo que resiste a essa ideia, né, a gente, né, infelizmente, não é unânime a PEC, né, então a gente está trabalhando esse convencimento e também há por parte dos prefeitos uma preocupação desnecessária, tá, diga-se de passagem, de que isso possa gerar custos aos municípios. Onerar muito. Exato. Então nós estamos fazendo um trabalho de convencimento, estamos azeitando o relatório, né, o texto, para aprovar na CCJ e votar no plenário. Lembrando, por ser uma emenda constitucional, não depende de promulgação do presidente. Né? Ela já Basta ser votada. Ela não precisa ser sancionada pelo presidente. Basta ser aprovada pelas duas casas e aí ela já é promulgada por ser uma emenda, automaticamente por ser uma emenda constitucional. Essa PEC 14/2021, como o senador explicou, ela trata da aposentadoria de agentes de saúde e endemias. Exatamente. Que são essas pessoas que estão batendo na porta da sua casa todos os dias e pedindo para você: vamos jogar essa aguinha fora para o mosquito da dengue não proliferar. Isso também, são é um dos trabalhos. pessoas que fazem muitos trabalhos da nossa vida no cotidiano. É isso mesmo. Que são muito importantes, o sol a sol. Verdade. Sol, chuva, né? Exatamente. Bom, agora eu vou perguntar para o senhor sobre a legalização de cassinos e jogos de azar. O senhor é relator da comissão, é isso? Isso mesmo. O senhor conta para nós como é que é isso? Olha, eu sou a favor do emprego e da renda. Assim eu tenho trabalhado esses 15 anos no Congresso Nacional. Todos os meus projetos, que eu sou autor ou seja relator, são nessa linha
de gerar ambientes de geração de emprego e renda para a população. Certo. E eu entendo, graças a um estudo que eu fiz amplo em todo o mundo, que você, ao oportunizar o Brasil, receber investimentos de resorts, cassinos, né, que chama resorts integrados, nós vamos fazer da indústria do turismo brasileiro, que está adormecida, infelizmente adormecida, nós vamos fazer uma grande oportunidade de geração de emprego e renda no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil só recebe anualmente em torno de 7 milhões de pessoas por ano. Tá? 7 milhões de turistas do mundo todo visitam o Brasil apenas. Se você pegar aqui a Argentina, que é um país menor que o Brasil, recebe mais do que nós, já recebe 9 milhões de turistas. Se você pegar Las Vegas, que é um só destino nos Estados Unidos, recebe mais de 50 milhões de turistas. O México recebe mais de 31 milhões de turistas por ano. Então, o Brasil, nosso país, que tem todas essas belezas naturais, tem as praias do Nordeste, tem a Amazônia, tem o Pantanal, temos o nosso Cerrado maravilhoso, com o Jalapão, Cantão e tantos lugares extraordinários, tem o Rio de Janeiro, tem o Rio Grande do Sul. Como é que nós vamos perder para esses outros países, na atratividade desses turistas? Aí você me pergunta, o que tem uma coisa a ver com a outra? É simples. Tudo. Claro. Assim como tem milhões de turistas que gostam de fazer turismo de cruzeiro, tem milhões de turistas no mundo que gostam de fazer o turismo dos cassinos. Sim. E ao invés do Brasil estar posicionado como uma dessas opções, nós estamos fora. Sim. Aí as pessoas vão para a Argentina, vão para o Uruguai, vão para o Chile, né, vão para os países da América do Sul. Sim. Na América do Sul, para você ter uma ideia, dos 13 países da América do Sul, só o Brasil e a Bolívia ainda não legalizaram os jogos responsáveis. Então, eu defendo isso como um grande indutor de desenvolvimento do turismo nacional, você flexibilizar para que os cassinos fiscalizados, cobrados pelos órgãos de controle, uma lei extremamente rigorosa, conservadora, a gente possa fazer do turismo brasileiro uma nova indústria, uma nova vocação que nós temos. Qual que é a dificuldade de aprovar isso? Olha, existe uma resistência, e aqui eu respeito esse posicionamento, da bancada evangélica em relação a esse tema, né? Porque eles temem que isso possa ser uma porta de entrada para coisas ruins. O que não é verdade, porque em todos os países que fizeram... Nós já temos aqui. Na verdade, o cassino está aqui, ó, no celular. Lógico. A pessoa joga o cassino aqui no telefone. A diferença é que não rende nada para... Não traz vantagem ao Brasil. País. Você de arrecadar, com essa história, 22 bilhões de reais em impostos por ano. Você sabe quanto que isso dá? Isso representa 150 mil casas populares. Muita coisa. É muita coisa. Nós deixamos de trazer mais de 100 bilhões de reais de investimentos em 5 anos. Você imagina 100 bilhões investidos no Brasil, em todos os estados. A oportunidade que isso não traz para a construção civil, para o comércio, para os autônomos, profissionais liberais. Senador, e esses cassinos, né, esses resorts, eles, como o senhor falou, devidamente legalizados, é uma coisa bem organizada, dentro da legalidade, tudo bonitinho. Além dessa bancada evangélica, tem mais algum grupo social, algum grupo econômico que tenta... mais concentrado na bancada evangélica mesmo. Vamos orar a Deus para dar uma... assim, se a gente olhar apenas tecnicamente o projeto, e tudo o que aconteceu no mundo foi nessa direção. Todos os países que legalizaram com responsabilidade avançaram nos aspectos sociais, né, de emprego, e econômicos também. Todos em média dobraram o número de turistas em 5 anos. Então não pode estar todo mundo errado e só nós, todo mundo errado e só nós certos de não ter feito ainda esse enfrentamento. Então é isso que precisa fazer com responsabilidade, com coragem, essa legalização. Não é libera geral. Não, trazer investimento. É trazer investimento, gerar emprego, gerar impostos, renda para a população. É isso que eu defendo. Certo. Então já está bastante colocado aí. Eu acho que o pessoal que está em casa já entendeu direitinho. Aí vamos lá. O senhor também faz parte da Frente Parlamentar de Agricultura, né? Perfeito. Quando a gente fala isso, só isso dá a impressão que o senhor é aquele representante do agro rico, do agro milionário, como se os pequenos não existissem. Mas como a gente lê antes de receber o senhor, a gente sabe que não funciona assim.
Então, quando o senhor fala que o senhor é da Frente Parlamentar da Agricultura, eu estou falando que o senador Irajá, ele é da agricultura do pobre, do pequeno, do grande, do rico, de todo mundo, é isso? Olha, eu sou com muito orgulho produtor rural. Eu sei disso. Eu nasci praticamente na fazenda, passei minha infância e minha adolescência com muito orgulho. Sim. Na cidade ali de Aliança, próximo de Gurupi, você conhece a nossa história. E assim, eu jamais ia renegar as minhas raízes e as minhas origens. O que não me coloca em conflito para defender também o pequeno produtor. Claro. Tanto que o nosso mandato tem sido voltado nessa direção. Esse programa Agro no Campo, que garante postos artesianos, é para assentado, pequeno produtor, agricultor familiar. Todos os maquinários que forem entregues, Esses agora, por exemplo, como o senhor tá esses entregando? agora, nós entregamos lá no PA Limeira, que fica lá em Xambioá. São 5 assentamentos que tem lá em Xambioá. Então nós estamos levando 5 tratores, um para cada assentamento. Assim nós fizemos em Araguatins, assim nós fizemos em outras cidades aqui da região norte também. Então todo o trabalho do mandato é para o pequeno produtor. Não é para agricultor empresarial, não é para pecuarista de grande porte, para agricultor, né, empresarial do agronegócio. Sim. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Porque depois eu quero entrar na política Vamos lá. do ano eleitoral. Tem Vamos mais lá alguma pra coisa? política. Vamos para a política? Qual que é a avaliação que o senhor faz do momento político do governo do Estado, hoje? O governo estadual. Governo estadual. Trágico. Vanderlei Barbosa. Trágico. Certo. Se for resumir numa palavra, acho que Só trágico já resolve. já resume um pouco. Resolve um pouco. Não, resume um pouco, não é nem resolve. Resolver é trocar o Resume, governo, né? Resume. Mas já que o senhor falou disso, de trocar o governo, Vanderlei foi afastado, Vanderlei voltou, esperava-se que ele renunciasse, os bastidores da política, que ele renunciasse e fosse candidato, quem sabe, ao Senado da República, ia concorrer com o senhor. Não afastou, ele termina esse mandato, não financiou? Eu acho que faltou ele coragem, né? Para poder sair da cadeira e disputar fora da cadeira o mandato do Senado Federal. Essa é a realidade. Com relação ao desempenho do governo, é inadmissível, é impossível um governador entrar, sentar na cadeira de governador, ficar 5 anos governando e ele sequer ser capaz de pensar num projeto. Me fala aí um projeto do Vanderlei. Me conte. Casa Popular. Ele fez uma? Não fez, em 5 anos. Sabe quanto que ele gastou em shows? 500 milhões de reais. Em 2 anos fazendo festa, achando que a população vai ser enganada, né, na política do pão e do circo, e gastou 500 milhões de reais com shows nacionais. Porque se ele tivesse... 500 milhões? Milhões de reais. Porque se ele tivesse gastando 500 milhões de reais e prestigiando a nossa classe artística tocantinense, eu seria o primeiro a aplaudir. Mas não. Para trazer mega shows de fora. Você sabe quanto dá para construir quantas casas com 500 milhões de reais? 5 mil casas populares. Sabe quantas ele fez? Nenhuma. Em 5 anos de governo. Você sabe quanto que o governo do estado arrecada por ano? 20 bilhões é o orçamento do Tocantins. Isso dá para cada tocantinense R$ 12.500 per capita, que a gente chama. Pega 20 bilhões, divide pela população, que é 1.600.000, você tem o custo per capita por tocantinense, 12.500. Você sabe quanto que é o custo per capita de Goiás? 7 mil, quase a metade do Tocantins. Goiás tem a maior educação do Brasil, os melhores indicadores de educação do Brasil é Goiás. A segurança pública foi uma grande transformação. E a saúde uma das Qualidade piores. de vida. Hã? A saúde uma das piores. De onde? De Goiás. Não, eu estou pegando os bons exemplos, né, do que Goiás se transformou nesses Que últimos mudou, anos. né? Que mudou. Então, esses indicadores, Goiás tem, e o Tocantins? Aonde está? Tendo o dobro do orçamento que tem o nosso estado vizinho irmão aqui, que é Goiás. Então, assim, é indefensável. Como é que um governador assume 5 anos no mandato, não cria um projeto, não viabiliza o recurso para um projeto novo, não inicia, não entrega uma obra que começou dentro do mandato dele? É inaceitável. O senhor tem acompanhado a história dos hospitais regionais que estão em construção? Sim, tenho acompanhado. O senhor acha que nós, Araguaína, por exemplo, vai receber um hospital dentro de alguns anos? Ou o senhor acha que demora mais? O tempo mais do que o suficiente teve, né, para entregar o hospital aqui geral de Araguaína. E assim, a cada hora é uma desculpa diferente, né, um pretexto diferente, e vai enrolando a população achando que está enganando as pessoas.
né? E, mais uma vez, fugindo da responsabilidade. Tá, a Assembleia Legislativa, o senhor tem acompanhado o trabalho da Tenho Assembleia? acompanhado. Como é que o senhor vê a Assembleia Legislativa hoje? Olha, a Assembleia, ela tem tido uma relação muito estreita com o governo do Estado. Até percebo que não há, pelo menos até esse momento, uma oposição propositiva ao governo, porque isso é ruim. Não, agora já há. Agora existe, mas até anteontem não. Então, esse meio tempo, esse período que Vanderlei governou, foi sempre com a aquiescência da Assembleia. Né? Não existia uma oposição propositiva que tivesse ali para apontar os erros, apontar soluções, né? Uma proposição colaborativa, como eu sempre procurei fazer no Senado Federal, para que você pudesse despertar o governo para as coisas que estavam indo de mal a pior. Que esse é o papel da oposição. Entendi. Então, eu acho que nesse ponto faltou. Agora, com essa nova configuração política, eu estou observando que haverá já uma oposição consistente ao governo e espero que seja propositiva. O papel da oposição é sempre esse mesmo, né? De estar mostrando o que precisa ser feito, sugerindo correções daquilo que não está indo bem. Exato, exatamente. É democrático, né? É, da democracia. Até Siqueira Campos, Até ele. que foi um grande governador, sempre teve uma base muito sólida, né, junto aos prefeitos, junto à bancada federal, junto à Assembleia, tinha oposição a ele. E isso era bom, porque deixava o governador sempre, né, pensando duas vezes para tomar as decisões. Sempre alerta. É. Vamos lá para os pré-candidatos a governo. Nós temos a senadora Dorinha Seabra, que é pré-candidata ao governo. O senhor conhece a pré-candidata? Isso, eu tive a oportunidade de ser colega dela na Câmara Federal por 8 anos, entre 2011 e 2018, e agora nesses últimos 4 anos no Senado Federal. Certo. O que o senhor diria sobre ela para a gente? Olha, eu não tenho nada que desabone a senadora Dorinha. Eu tenho um respeito por ela, pela carreira política dela, inclusive fomos eleitos a primeira vez em 2010 pelo mesmo partido, né? Fazíamos parte da mesma bancada, e eu sempre tive uma relação muito amistosa. O que me preocupa, com toda franqueza e também respeito a ela, é a experiência política e administrativa, que ela é muito necessária para quem está disposto a governar um Estado. Né? Então, isso é um ponto de atenção. Não estou aqui julgando se ela é competente ou não é, se ela tem experiência política e administrativa ou não tem. Isso é um julgamento que os eleitores vão fazer. Agora, eu tenho convicção que o pré-candidato Laurez Moreira tem essas credenciais, né? Porque ele já foi prefeito por 8 anos, foi gestor, foi, né, ordenador de despesa, foi um grande prefeito de Gurupi, que é uma cidade grande, a terceira maior do Tocantins, foi deputado estadual e federal, passou já pelo legislativo, né, como eu passei, como a própria senadora Dorinha. Ele foi secretário de Estado na época do ex-governador Siqueira Campos. Então ele tem uma vasta experiência administrativa e política que são requisitos necessários para quem se propõe a governar um Estado. Quando a gente fala de Laurez Moreira e fala desse homem ficha limpa que ele é e que tem uma história muito bonita na política, mas a gente também é chamado a atenção para esse período curto que ele assumiu o governo no afastamento de Vanderlei, e que foi um período também drástico, de demissões, de muita fofoca, de muito bastidor, e a gente não viu o resultado. O senhor acha que é porque o tempo foi pouquinho, porque já pegou o bonde andando, a bagunça feita? Você imagina o seguinte, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Foi o que aconteceu com o Laurez. A Justiça intercedeu junto ao governador, afastando ele abruptamente, sem explicar e nem contar para ninguém que ia fazer isso, e da noite para o dia ele teve que montar um governo. Sim. Imagina se fosse você, se fosse eu, qualquer um de nossos espectadores. Então não houve um planejamento. Porque quando você disputa a eleição, você está planejando ganhar. E certo? até a equipe. E aí você já pensa minimamente na equipe. Você ganhou a eleição, você começa a transição. Sim. Né? Você já começa a transição ali em outubro, novembro, dezembro, para janeiro você assumir. Então ele não teve esse tempo de transição. É até injusto a gente julgamento nessas condições em que ele assumiu o governo. É a mesma história que eu falei, é trocar o pneu com o carro andando, é impossível. Entendo. Vicentinho Alves.
O deputado Vicentinho, eu também convivi com ele 8 anos na Câmara, sempre tive uma boa relação também, do ponto de vista política, pessoal com ele, não tem absolutamente nada que possa desaboná-lo, mas é a mesma reflexão que eu fiz à Da senadora professora Dorinha. Dorinha. A experiência política e a experiência administrativa, elas são fundamentais para um Estado em que a população anseia ter segurança, ter estabilidade e que possa ter também alguém com experiência de entregas. Então, eu acho que são características necessárias para o próximo governador do Tocantins. E um dos candidatos que eu vejo que reúne todos esses predicados é o pré-candidato Laurez Moreira. Perfeito. O senhor tem uns pré-concorrentes ao Senado. O senhor tem Eduardo Gomes, que é seu colega lá de Senado hoje. O senhor tem... Meu Deus, quem mais? Eli Borges. Eli Borges, Carlos Gaguinho. Carlos Gaguinho. Alexandre que eu não Guimarães. sei como é que vai ser a situação do Carlos Gaguinho e tal. Enrolação danada para ele, coitado. Tá difícil o negócio lá. Alexandre Guimarães. Luxemburgo. Luxemburgo confirmou? Ele é pré-candidato. Ele não me confirmou, Luxa, não me confirmou, mas tudo bem, vou perdoar ele por isso. Como é que o senhor avalia? Porque são muitos nomes. E quando a gente olha de fora, a gente vê que o senhor já está lá. Já vem com uma folha de serviços, com muito serviço prestado. A mesma coisa vem lá o Eduardo Gomes. Como é que o senhor avalia que vai ser essa concorrência? Como é que o senhor acha que vai ser essa campanha? Olha, eu acho que não existem favoritos para essa disputa. Vai ser uma disputa extremamente acirrada. E assim, com muita humildade, acho que todos os candidatos são competitivos. Nós temos 3 deputados federais com a folha de serviço prestadas ao Tocantins. Além de mim e do próprio Eduardo Gomes, que estamos no mandato do Senado, que temos também o nosso trabalho desenvolvido no Estado. Tem o próprio Luxemburgo, que é uma figura nacional queridíssima e conhecida, eu tenho uma boa relação com ele. Então, acho que existem muitos candidatos competitivos e essa disputa vai ser extremamente acirrada. Agora, eu confio no meu trabalho, eu estou bastante animado, bastante confiante que na hora ali da reflexão o eleitor vai realmente pesar a mão em quem realmente tem trabalho prestado no Tocantins e quem merece, de fato, continuar servindo ao Tocantins e ajudando os municípios tocantinenses. Continuar trabalhando pelo Estado, né? Exato. Agora não dá para não perguntar, o senhor é filho dessa mulher que o Tocantins admira pra caramba. A ex-senadora Cátia Abreu se filiou recentemente ao PT de Tocantins. O senhor como filho, eu estou perguntando para o filho, porque o filho tem muito mais intimidade, sabe muito mais da situação do que a gente. Que ideia foi essa? O que o senhor acha que trouxe a senadora Cátia Abreu? A gente nos bastidores, a gente acredita que isso já é uma conversação dela lá com o presidente Lula, com o PT Nacional e tudo, para ela vir e se filiar no PT do Tocantins. E o senhor acha o quê? Eu acho que certamente é combinado com o presidente Lula, não tenho a menor dúvida disso. E ela sempre foi uma pessoa movida pela coerência, né? Ela tem lado e ela trabalha por esse lado com unhas e dentes. Prova disso foi na época do impeachment da presidente Dilma, né? Era deputada federal, era senadora, e mesmo na votação na Câmara, porque a votação iniciou na Câmara dos Deputados, mesmo depois do placar necessário para o impeachment da presidente Dilma ter sido alcançado, ela manteve ela. Não, eu, na hora de votar, que você segue uma lista de ordem alfabética, quando chegou no I de Irajá, já tinha voto suficiente para impeachment a presidente Dilma. Eu votei contra, por coerência, até porque a senadora Cátia era ministra dela. Então nós jamais iríamos largar, né, a ex-presidente Dilma na braquiária, como a gente costuma dizer, na larga, né? Então, assim, não dá para você ficar abandonando o barco. Então, essas convicções e essas coerências, e eu aprendi muito disso com a senadora Cátia, é o que também tem me envolvido na política. As minhas convicções, eu não abro mão delas. Você tem um exemplo que eu poderia te dar aqui do direito do trabalhador. Eu votei contra a reforma trabalhista no governo Temer, porque entendia que isso ia ferir o direito dos trabalhadores. No governo Bolsonaro, eu também votei contra a reforma da Previdência. Foi o único parlamentar do Tocantins que teve coragem de votar contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Quando foi agora, no presidente Lula, a votação da reforma tributária, eu votei contra, apesar de ser base do governo. Porque eu sou contra o aumento de imposto. Sempre fui e sempre serei. Com o governo a favor ou com o governo contra. E assim tem sido também as minhas convicções. Então eu acho que a senadora Cátia,
ela, movida, né, pelas convicções, pela coerência, ela fez essa opção de filiação partidária. Mas é evidente que tudo isso ajustado e alinhado com a cúpula do Nacional. Partido Nacional e também com a cúpula do Partido Ela Regional. pode vir candidata a alguma coisa, na opinião do senhor? Ela pode ser candidata a A tudo. tudo, é verdade. A governadora, É verdade. ao Senado, a qualquer cargo, É né? verdade. Em credenciais não falta. Então, assim, o senhor não tem nenhum spoiler pra gente. Ah, infelizmente eu não que tenho. Você vai ter que peninha. entrevistar a senadora Cátia. Pode deixar que estou planejando isso. Senador, foi aprovado hoje na CCJ, numa votação simbólica, o fim da escala 6x1. A gente sabe que ainda tem um longo processo pela frente, de debates e tudo, para depois entrar numa votação. Qual que é o posicionamento do senhor? Acabei de responder. Olha, Mas sem vamos- saber que você me perguntar, mas por coerência, eu sempre estaria ao lado do trabalhador. Assim fiz na reforma trabalhista, que votei contra, com a reforma da Previdência, que eu votei contra, a PEC 14, que eu defendo o direito dos agentes de saúde, que eu sou a favor, e, eventualmente, essa matéria chegando ao Senado, que ainda está tramitando na Câmara, é evidente que eu ficarei do lado do trabalhador. Perfeito. Senador Irajá Abreu, do PSD, Partido Social. 15 anos, democrático. Partido Social Democrático, o senhor veio lá do PFL, não é? Eu sou da fundação do PSD. O PSD foi fundado em 2011. Eu estou no PSD desde 2011. Desde a fundação do partido. E colhi assinatura de apoiamento da criação do partido. Presidi o partido já há 13 anos no Estado, com muito orgulho. E pretendo ficar sempre no PSD. E agora está aí com pré-candidato ao governo e tudo. Isso. Convidamos Pré-candidato ao o Senado. Laurez, ele aceitou o convite de assumir o comando do partido no Estado e se posicionar como pré-candidato ao governo. E aí nós temos um vice-governador que é pré-candidato ao governo, que é o Laurez Moreira, e temos um ex-governador que é candidato ao Senado. Ao Senado, o Mauro Carles. Que é concorrência do senhor, né? É o Mauro Carles. Ou parceiros, né? Porque são duas vagas. Como a chapa, ela admite, né, a rigor, dois candidatos ao Senado, porque são duas vagas em disputa, então nós entendemos que nessa conjuntura o Laurez ao governo, eu ao Senado e o Mauro Carles ao Senado seriam projetos convergentes, né, daquilo que nós três acreditamos, né? Nós temos pontos convergentes e claro que temos também divergência natural. Senador, muito obrigado. O senhor quer fazer uma colocação antes de Não, encerrar? apenas agradecer a você o convite. Eu já estava ansioso esperando essa oportunidade de estar aqui conversando olho no olho, né, e respondendo todas essas dúvidas, que certamente são as dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando. E para te parabenizar pelo sucesso do programa. Faltou muito, o senhor vai ter que prometer de voltar mais vezes. Volto, pode me chamar que eu venho na hora, viu? Obrigado, senador. Obrigado, viu? Um abraço. Ela que me viu tinha 14 anos de idade, hein? Depois disso não Olha se aí vê como mais. tá bonitão. Boa noite para todos vocês e a gente se vê. Tchau.